né? Então já temos nesse vídeo. Eu estou gravando para poder fazer a criação das contas de usuário e senha no Active Directory de forma automatizada. Então a gente vai usar um VB Script, né, para fazer toda essa criação. Nas aulas anteriores a gente fez uma criação manual, que estou aqui no meu servidor, de algumas contas e grupos. Só para a gente ver aqui, aqui em ferramentas, eu tenho usuários e computadores do AD. Vamos aguardar ele abrir aqui, que a máquina está lenta. Lenta até demais. Mas já abriu aqui. Então, nós temos aqui o nosso Container Senai, nós temos o domínio, né? Container Senai, e os laboratórios de redes, Lab 4, nós fizemos essas criações manuais. Agora a gente vai fazer uma criação em massa através do script. E a gente vai executar alguns passos aqui. Numerei aqui no meu bloco de notas aqui. Então, o primeiro passo vai ser baixar o script que eu disponibilizei lá na plataforma do Canvas, né? Para quem não sabe aí, o VBS ou VB Script é uma versão interpretada da linguagem do Visual Basic, que é muito usada nos Active Server Pages para criação ou construção dinâmica de páginas HTML, Windows Scripting e até mesmo tarefas automatizadas, como a gente vai fazer hoje. Não é o foco aqui explicar, né? A gente vai chegar a abrir aqui o script, mas não é o foco explicar o que o script está fazendo, né? Ele pega lá alguns objetos lá de uma planilha Excel, que eu vou mostrar para vocês, mas não é o foco explicar a linguagem de programação. Depois nós vamos, no segundo passo, transferir o script para o nosso servidor, né? Tá escrito aqui errado, servidor, PDC Senai através do comum a todos. Terceiro passo, nós vamos instalar o Office no servidor, para que o script funcione, que ele precisa de algumas ferramentas do Office para que o VB Script reconheça os objetos. No quarto passo, nós vamos verificar as configurações do servidor VBS, do arquivo VBS. No quinto, nós vamos criar a unidade organizacional, contas novas, que vai ser necessário para que as contas que a gente vai criar de usuários, elas caiam dentro de uma unidade separada. Depois, para finalizar, vamos executar o script e verificar se as contas foram realmente criadas no AD. Então vamos executar aqui o primeiro passo, que é baixar o script da plataforma. Eu vou na nossa máquina virtual Windows 8, já deixei aqui para adiantar, logado como um aluno que eu criei dentro do curso, que é para fazer o acesso e ter uma visão de aluno, né, porque a visão de professor é um pouco mais ampla, né, porque não tem restrição. Então, vou abrir aqui o Canvas, logar como aluno, vou cair na página inicial do curso e depois eu venho aqui em Arquivos. Clico em Arquivos, espero carregar e tem aqui Script. Vou clicar aqui com o botão esquerdo em Script e eu tenho esses dois arquivos. Um é uma planilha XLS já preenchida, que eu já disponibilizei com os nomes, usuários e tudo. E tem aqui o próprio script do formato VBS. Então eu vou baixar o primeiro. Ele está conectando com o servidor do Canvas, já baixou o primeiro. Ele pergunta se eu quero manter, que ele percebe aqui que é um script e pode ser malicioso. Nesse caso aqui, como eu confio no arquivo, eu vou permitir. Clico aqui no outro arquivo e seleciono baixar também. Bom, agora esses arquivos aqui eles foram jogados no meu downloads aqui da máquina local, né? Eu vou dar um Windows E para abrir o Windows Explorer. Vem em Downloads. Eu já tenho esses dois arquivos aqui. Eu vou simplesmente dar um Ctrl C nesses dois arquivos. E essa máquina, ela já tem acesso ao comum a todos, porque a gente já configurou lá no, o proxy, está servindo como um gateway de rede.
e já está nos conectando a nossa rede Senai, rede real, e também a internet. Então é possível acessar o comum a todos daqui. Dei um Ctrl C, vem aqui, bota um contra barra, 172.16.01, Enter. Ele pede a minha credencial de rede, que é a minha credencial de professor, e vocês vão utilizar a credencial de aluno. Então, vou botar Maurício.senai, Maurício.davel e a senha. Vou pedir para ele lembrar minhas credenciais de rede, para não ter que ficar digitando toda hora. Já me conectei e eu venho em comum a todos. Como eu dei um Ctrl C e um Ctrl V lá, um Ctrl C lá na máquina Windows 8, eu vou simplesmente aqui criar uma nova pasta. Botão direito, novo, pasta. Vou dar um nome de script. Vou entrar nessa pasta e dar um Ctrl V aqui. Bom, então eu já disponibilizei, através da Windows 8, esses arquivos lá no comum a todos. O que eu tenho que fazer agora é ir lá no meu servidor e simplesmente copiar esses arquivos acessando o comum a todos também. Então vou minimizar aqui, vou no meu servidor, vou abrir o Windows Explorer, mesmo procedimento, vou contra barra 172.16.01, que é o endereço do nosso servidor. Ele também vai pedir, porque é o primeiro acesso, as credenciais de rede. Também vou pedir para lembrar e vou dar um OK. Venho em comum a todos e eu tenho aqui os dois arquivos dentro da pasta script. Vou dar um Ctrl C, venho na unidade C da minha máquina. E aqui eu vou criar uma nova pasta chamada script. Dentro dessa pasta eu vou colocar os dois arquivos. Bom, executamos aqui o primeiro passo. E o segundo passo, baixar o script do Canvas e transferir o script para o servidor PDC, através do comum a todos. Então esses dois passos já foram executados. Agora o terceiro passo é instalar o Office lá no servidor, porque como eu falei, ele precisa do Office instalado para reconhecer os objetos do Excel através da linguagem VB. Agora eu vou lá no servidor, vou no PDC, vou voltar aqui no comum a todos, e aqui eu já disponibilizei o Office 2010, já se encontra no comum a todos, então não sei se quando você for executar na sua máquina isso, se ele ainda vai instalar, porque como vocês sabem, o comum a todos o André limpa semanalmente. Qualquer coisa é só solicitar que eu coloco essa imagem lá de novo. Vou entrar na pasta Office 2010, e vou executar aqui o setup. Eu não vou copiar para minha máquina local, vou executar do comum a todos mesmo. Clico duas vezes, ele pergunta se eu quero realmente executar o arquivo por motivo de segurança, eu digo que sim. Ele vai abrir o assistente de instalação e configuração do Office. Vamos aguardar. Esse processo é um pouco demorado, até porque a gente está utilizando recurso de rede para executar esse arquivo. Bom, eu vou marcar aqui aceito os termos desse contrato, vou dar um continuar e vou instalar agora. Eu vou pausar o vídeo para não ficar grande, enquanto ele faz o progresso aqui de instalação. Quando ele terminar, eu retorno com o vídeo. Bom, rapaziada, agora já concluiu aqui a instalação do Office, aqui no nosso PDC. E vamos fechar aqui. Vamos fechar. Bom, aqui eu tenho meu script. E aqui eu já tenho o reconhecimento do arquivo, que antes o sistema operacional não reconhecia o programa que rodava o
o arquivo, né? Como a gente fez a instalação aqui do Office, ele já passou a reconhecer como um arquivo XLS, ou seja, um arquivo do Excel. Voltando lá nos passos que nós temos que executar, então nós fizemos aqui a instalação do Office 2010, e agora no quarto passo vamos verificar as configurações do arquivo. De forma propositada, eu criei a pasta com um nome diferente, eu criei a pasta com o nome script. E aí eu vou mostrar para vocês como é que está dentro da configuração do arquivo de script, porque faz toda a diferença o caminho de onde ele vai buscar o arquivo, ele tem que ser exatamente como está dentro do script. Então vamos lá fazer a verificação do arquivo, vou vir aqui na nossa VM, aqui dentro da pasta, vou clicar com o botão direito do mouse em cima do script e clicar em editar. Ele vai abrir o bloco de notas. Ele pergunta se eu quero executar essa ação, né? Vou marcar aqui para não perguntar. Da próxima vez eu vou mandar abrir. Bom, então eu tenho aqui toda a estrutura, todo o código, né, desse arquivo, desse script. Observe aqui que eu tenho contas novas como unidade organizacional de destino desses objetos novos. Ou seja, eu tenho que ter essa unidade organizacional lá dentro do meu Active Directory já criado, senão ele não encontra esse objeto lá no AD e dá erro no script. Eu tenho também aqui o caminho de onde ele vai pegar o arquivo, ou seja, a planilha. Então eu tenho que ter fielmente aqui o nome do arquivo exatamente como está. Aqui ele não considera maiúsculo e minúsculo, tá? Mas se aqui está usuários no plural, esse arquivo lá tem que se chamar usuários, não pode se chamar usuário. Assim como a pasta onde ele está localizado, tem que ser scripts no plural. E que está na unidade C, 2 pontos da máquina. Vamos lá ver. Lá de propósito eu criei a pasta chamada script, no singular. E aqui ele diz que vai procurar a pasta scripts. Então o que eu posso fazer? Ou eu edito aqui no meu script e salvo, ou eu posso simplesmente vir aqui na minha pasta aqui em C, clico aqui em C, ó, e renomeio essa pasta, né? Então eu vou renomear a pasta aqui para ficar mais fácil, mas também poderia vir aqui no script e mudar o nome aqui da pasta e salvar o arquivo. Vou fechar aqui, vou dar um F2 aqui na pasta, F2, e vou botar um scripts no plural e dou Enter. Vou voltar aqui na pasta, editar novamente e eu já tenho o caminho certo, com o nome do arquivo certo, tá? Então não é o objetivo aqui conhecer linguagem, né, explicar cada linha que está sendo executada aqui, mas só para fazer um resumo, eu estou pegando alguns objetos aqui do Excel, né, armazenando os valores que estão em cada coluna e em cada linha. Tem uma estrutura aqui dos objetos que é exatamente para ele pegar o que está lá em cada coluna. E ao final, quando ele fizer tudo isso, ele vai já abrir uma janela com o título comando concluído e vai dizer o seguinte: se o script rodar com sucesso, ele vai dizer que usuários criados com sucesso lá no AD. E ele vai dizer que eu tenho que mover as unidades para os objetos para a unidade organizacional correta e fazer as devidas configurações. Então não vou mexer nada aqui no script, né? Eu venho aqui, fecho. Atenção, galera, o que eu vou falar agora é importante porque eu estou fazendo uma virtualização aqui do Office 2010 dentro de uma máquina com o sistema operacional virtualizado. Então, muitas vezes você pode tentar abrir esse arquivo de usuários para editar, esse arquivo Excel, e ele dizer que esse arquivo está corrompido. Esse é um problema que pode acontecer devido à virtualização, tá? Nós estamos executando um Office que está dentro de uma máquina virtual, então é muito provável que ele dê esse erro. Eu vou tentar executar aqui e algumas vezes ele abre esse arquivo. Vou tentar abrir esse arquivo aqui, duplo clique.
Ele vai demorar um pouco. Ele está tentando abrir o modo de exibição protegido. Ele deve demorar um pouco porque eu estou executando 3 VMs aqui. Eu vou dar um pause no vídeo e já volto. Bom, galera, voltando. É bom que dê esse problema, porque você pode se deparar com esse tipo de problema e não saber como resolver. Bom, o Excel está tentando abrir o arquivo no modo de exibição protegido. Ele bloqueia alguns objetos, né? Até porque nós estamos executando isso aqui dentro de um servidor e todo segurança é pouco aqui, né? O máximo de segurança que a gente tiver ainda é pouco para proteger um servidor com relação a objetos não confiáveis, né? Que para ele pode ser um objeto não confiável. Então o que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema? Nós vamos desabilitar esse modo de exibição protegido lá no Excel, porque se não fizermos isso, ele não vai abrir a planilha. Então o que eu vou fazer? Nós sabemos o que estamos fazendo, nós somos o administrador da rede, nós vamos cancelar isso aqui. Não vou abrir o arquivo diretamente aqui, eu vou apertar a tecla do Windows aqui e vou digitar Excel. Ele vai abrir o Excel 2010 sem abrir arquivo algum. Eu já venho aqui em Arquivo, na guia Arquivo, venho em Opções, venho aqui em Central de Confiabilidade. No lado direito tem Configurações de Central de Confiabilidade, clico nela. Eu tenho aqui Modo de Exibição Protegido. Vou clicar aqui nessa opção e vou desabilitar essas 3 opções aqui. Ok? Deixo tudo desmarcado, clica em OK, OK novamente. E aí sim, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e dou um Ctrl A, ou simplesmente venho aqui em Arquivo, Abrir. Procuro o arquivo que a gente quer abrir, que está lá no C2 pontos, Scripts, Usuários. E aí sim, ele consegue abrir o arquivo. Veja que o arquivo está em branco. Eu preciso preencher apenas alguns dados aqui. Por exemplo, vou pegar uns nomes aqui como exemplo. Vou botar Wilton. Só alguns. Wilton Simões. Não vou utilizar acento aqui, tá, galera? Porque ele já, a partir da digitação de apenas esse campo, ele já vai me criar outros campos, esses que já estão demarcados aqui em cinza e rosa. O campo rosa, eu já vou explicar o que é. Bom, quando eu dou Enter, ele já cria o sobrenome, o primeiro nome, já cria as iniciais, né, que ele pega a primeira letra do nome e a primeira do sobrenome, já cria um e-mail, né? Tudo isso aqui eu já preparei essa planilha para facilitar o preenchimento, você não tem que ficar digitando tudo isso. E a senha, conforme o André faz, nós vamos colocar 1, 2, 3, asterisco, ABC. Vou preencher o Office, que é o escritório, né? Já vou colocar o Wilton aqui. Vou colocar o Wilton no Lab 04, vou dizer que ele é do Lab 4. O cargo dele, vou botar o Wilton como aluno. O departamento, laboratório 4. A descrição, aluno Senai Civit. O telefone, ó, eu não posso ter nenhum campo em branco, tá, galera? Então eu tenho que preencher todos aqui. Se tiver campo em branco, o script dá erro. Então eu vou preencher o telefone como 27 99999 9999. Então esses são os campos que eu tenho que preencher. Observe que na planilha, se você tentar alterar campos que contém fórmula, ele vai dar um erro. Ele não vai conseguir
editar qualquer campo aqui que esteja protegido. Eu botei uma senha nessa planilha para que você não exclua aqui algum campo necessário, mude o nome de uma coluna, que aí vai dar erro no script. Então eu criei aqui um usuário e eu vou criar outros usuários aqui, mas eu vou pausar o vídeo e preencher a coluna nome completo aqui, com apenas o nome e apenas um segundo nome, no caso o sobrenome aqui, Wilton Simões, né? Um exemplo, se eu fosse criar aqui um usuário Maurício de Jesus Davel, eu não escreveria aqui nessa coluna Maurício de Jesus Davel, eu escreveria Maurício Davel, porque senão ele bagunça aqui na hora de criar o e-mail e na hora de criar o username desse usuário. Tá? Vou pausar o vídeo, preencher essa planilha aqui para o vídeo não ficar muito grande. Bom, galera, já preenchi aqui com alguns nomes. Reparem que aqui para adiantar o lado, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no meu controle de frequência de alunos lá, numa planilha que eu já tenho no Excel. E eu tive que excluir alguns sobrenomes aqui para ficar somente o primeiro nome e o último sobrenome. Então ele já gerou aqui todos os meus usuários, já criou, pegou o primeiro nome, já criou as iniciais, o sobrenome. E agora o que eu vou fazer? Eu já tenho os e-mails criados aqui também. Para adiantar o lado, como tudo vai ser padrão, eu vou dar um Ctrl+C nesses dois campos. Vou dar um Enter aqui para não ter que digitar todos. O mesmo passo que eu vou fazer aqui também, nessas 4 colunas. Como eu falei, eu não posso ter campo em branco, então todos os campos têm que estar preenchidos. Eu falei anteriormente do porquê dessa coluna ser rosa. O que acontece? Se eu tiver aqui, por exemplo, 2 usuários iguais, eu vou ter um problema lá na hora de criar, na hora de rodar o script. Ele vai criar um usuário no AD, na sequência ele vai tentar criar o outro e vai dar um erro no script. Então eu preparei a planilha para identificar automaticamente se eu tiver aqui algum conflito de usuário duplicado. Então vamos lá. Digamos aqui que o Wesley Souza, eu tivesse 2. Wesley Souza, ele vai identificar que eu já tenho um Wesley Souza. Se eu tiver mais um aqui em cima, depois eu desfaço toda essa cagada aqui, só estou fazendo isso aqui para vocês verem como é que funciona. Ele também vai marcar lá em cima que eu tenho 3W Souza. Então, para evitar de rodar o script com erro, eu já criei formas aqui no Excel para evitar que isso aconteça. Então, vou dar Ctrl+Z aqui, para voltar tudo ao normal, só para vocês verem aqui. O que eu tenho que fazer agora? Salvar esse arquivo. Vou salvar. Bom, aqui, galera, eu falei que pode ser e é muito provável que aconteça de não rodar na sua máquina aí, dizendo que o arquivo está corrompido. Aqui eu não tive esse problema, mas se você tiver, o que eu recomendo que você faça? Que você abra o arquivo na máquina local, a máquina real, faça as alterações que você quer fazer e depois transfira isso para o comum a todos e copia para dentro do servidor. Eu não tenho exatamente que editar essa planilha aqui diretamente no meu servidor. Eu posso ter esse arquivo aqui dentro da pasta scripts, ele só precisa existir aqui dentro. Eu não preciso abrir ele daqui, editar, botar os nomes todos. Eu posso fazer isso em qualquer máquina. Posso até jogar na nuvem, baixar aqui pelo navegador, mas o arquivo tem que estar aqui dentro e preenchido. Então, eu sugiro que se você tiver problema em abrir o arquivo porque o Excel está dizendo que ele está corrompido, e na verdade ele não está, mas é por causa da virtualização, que você abra na máquina real, edite a planilha, joga no comum a todos, copia para dentro do seu servidor e joga para dentro da pasta scripts, de modo que já seria possível eu fazer a execução do script aqui dentro. Bom, vamos lá para os passos, né? Vamos ver o que está faltando fazer aqui, ó. Já verificamos a configuração do VBS,
Agora está faltando aqui no quinto passo criar unidade organizacional contas novas. Lembra que eu falei? Tem que ter essa unidade lá. Então vamos lá no nosso servidor. Já vou minimizar aqui. Vou minimizar aqui também, já salvei o arquivo inclusive, só por via das dúvidas. Vou salvar aqui novamente. Pronto, está salvo. Minimizo. Venho aqui no meu gerenciador de servidor, no dashboard, clico em ferramentas, usuários de computadores do AD. Venho aqui em Senai, vou expandir, tá? Não é, tá vendo? Eu tenho aqui os subcontainers redes, lab 4, lab 5, não é aqui que eu vou criar esse container contas novas. Eu vou criar aqui no domínio, porque senão dá erro, tá? Essa unidade organizacional contas novas tem que estar aqui no domínio. Então eu clico aqui e venho aqui em cima, criar uma nova unidade organizacional de container atual. Então vamos lá. Qual é o nome do container? Contas novas. Vou desmarcar aqui o protegido. Se eu precisar remover ou editar isso daqui, não vou ter mais problemas. E venho OK. Então eu já criei esse objeto aqui no AD. Agora o que eu tenho que fazer? Vir aqui na planilha, vou fechar. Vou fechar isso aqui também, que é da onde eu usei os nomes para colar lá na outra planilha e gerar automaticamente. Eu não quero salvar isso aqui, que eu peguei lá do meu notebook. Vou fechar o Excel. Também vou fechar o AD. Depois a gente abre novamente os objetos, usuários e computadores. Venho aqui e simplesmente mando rodar o script. Duplo clique em cima do arquivo, nada mais do que isso. Então, duplo clique. Ele me dá essa mensagem de usuários criados com sucesso, tá? E ele diz: mova para a unidade organizacional correta e cria mailbox. Vou dar um OK aqui. Como é que eu faço para ver se isso realmente foi criado, tá? Primeiramente, galera, antes de eu ir lá verificar, se tivesse dado algum problema com o script, duplicidade, o campo em branco, ele daria um erro VBS aqui, daria uma mensagem na tela. Como não foi o caso, tá? Se der algum erro quando você for executar essa tarefa no seu servidor, você chama o mestre gafanhoto aí que a gente resolve. No caso aqui não deu nenhum erro. O que eu vou fazer então? Vou verificar se isso deu certo. Vem em ferramentas, usuários de computadores do AD. E aí eu tenho o container chamado contas novas. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Todos os usuários que estavam lá na minha planilha. Então ele criou automaticamente todos, tá? Então no último passo que eu elenquei aqui, ó, seria executar o script e verificar se as contas foram criadas. Sim, as contas estão criadas aqui no meu AD, tá? O próximo passo, galera, que não vai ficar nesse vídeo, até porque já está grande demais, ele é muito detalhado. No próximo passo, no próximo vídeo, que é o vídeo 9, nós vamos configurar algumas opções aqui antes da gente mover esses usuários para, no caso, o Lab 4, né, que a gente determinou lá na planilha que ia jogar esses usuários para o Lab 4. Então, antes da gente fazer essa movimentação, fica muito mais fácil fazer as configurações aqui de perfil móvel, de pasta base do usuário, configuração de expiração de conta e etc. Então, nós vamos fazer essa configuração no próximo vídeo, tá? Vamos finalizar esse aqui, que já está enorme esse vídeo, e no próximo a gente faz isso.